Bendito seus frutos. Entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar nos instantes. Hoje nós vemos nesses textos eucológicos, nesse dia 13 de agosto, nós temos a oportunidade de meditar sobre a misericórdia ou a generosidade divina. A misericórdia divina, logo, a generosidade divina, a bondade dos céus. Nós poderíamos falar sobre a memória que hoje nós celebramos, Santa Dulce dos Pobres, ou seja, olhar para aquela atitude, para aquela pessoa, para aquele coração, para aquele olhar e ver, olhar por olhar e ver que aquele olhar era doce, era um olhar que não era simplesmente um olhar humano, mas era um olhar que olhava a essência do ser humano. E por isso ela podia fazer o que fez. Ela não olhava o exterior, mas olhava o interior. Nós poderíamos também falar sobre o Evangelho. Nós poderíamos fazer um discurso, talvez mereceria mais do que uma homilia, talvez seria necessário uma formação. Nós compreendermos a distinção entre a desculpa e o perdão. Ou nós poderíamos dizer, por que para nós cristãos é tão importante perdoar, mas por que é tão difícil conceder o perdão? Nós poderíamos fazer uma apologia, nós poderíamos fazer então um discurso sobre isso. Mas nós não temos tempo para isso, né? Ou seja, muitos têm os afazeres, então não vai ficar aqui disponível a noite toda. Nós poderíamos falar sobre a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, dia 19 de agosto de 1917. Então, ela não apareceu no dia de hoje, ela vai aparecer 6 dias mais tarde, porque teve uns contratempos com os pastorinhos, ou seja, raptaram os pastorinhos. Nós poderíamos ver o que fizeram com eles, como que eles procederam, e diante dessa situação, dessa realidade, Nossa Senhora de Fátima não aparece na cova da Iria. Ela vai aparecer então semana que vem, dia 19. Nós poderíamos também meditar, mas nós poderíamos ficar simplesmente na primeira leitura. Uma vez que nós já estamos vendo o profeta Ezequiel, então eu me dei assim a permissão de preparar uma homilia somente na leitura. É uma leitura que fala muito conosco, e nós já estamos vendo ao longo da semana esse processo de Ezequiel. Nós vemos que ele está numa realidade que não era muito favorável, ou seja, era uma realidade que as pessoas, Israel, estava com a cabeça dura, era um pessoal que, como diz a leitura, eles tinham olhos, mas não viam, eles tinham ouvidos, mas não ouviam, era uma pessoa ou pessoas que estavam indiferentes. E talvez é assim que nós nos encontramos diante do mistério, diante da graça, diante de Deus, um pouco meio que indiferentes. Ou seja, nós temos mais ocupações a fazer, nós temos mais ocupações a realizar, e talvez diante dessas realizações nós temos mais uma memória ou uma compreensão mais intelectual do que uma compreensão espiritual. E assim estava aquele povo de Israel. Mas percebam que Jeremias termina, é uma leitura que talvez é um pouquinho meio complexa, mas Jeremias, ou Ezequiel,
ele fala sobre um príncipe, era a penúltima frase, um príncipe cobrirá o rosto para não ver seus olhos. Creio que aqui está a chave de leitura para a leitura, né? Ou seja, de que príncipe ele está falando, de que realidade que ele está vivendo. É necessário nós compreendermos que Israel, ele passou necessariamente por 3 exílios. Não foi somente um exílio, mas teve 3 etapas, 3 momentos. Ele passou um primeiro momento, um exílio, o exílio babilônico, chamado aquele que apenas sitiava Jerusalém. Ou seja, eles apossaram de Jerusalém. Esse foi um primeiro momento. Mas depois nós vemos um outro momento. Aí já era o rei Nabucodonosor, já não era o rei Joaquim, já era Nabucodonosor. Ele olha para Jerusalém e ali tem uma perseguição severa. E depois teve um terceiro momento, ou seja, eles não somente olharam para Jerusalém, perseguiram Jerusalém, sitiaram Jerusalém, mas eles queimaram Jerusalém. Eles destruíram o templo de Jerusalém. Então era um povo de Israel, era um povo que estava sofrido. Nós poderíamos, assim, sem forçar a barra, nós poderíamos dizer que durante esses 70 anos de exílio, não teve 3 momentos, foram 4 momentos. Porque esses 3 que eu acabei de falar, sitiou, depois perseguiu e depois incendiou Jerusalém, mas teve um 4º momento. Antes de nós falarmos do 4º momento, olharmos para esses 3. São realidades que fizeram aquele povo ser indiferente. E talvez nós, no dia de hoje, talvez nós, na realidade nossa, Tito Verava, nós estamos meio que exilados, nós estamos meio que cativos. Cativos não por o rei Joaquim, não pelo Nabucodonosor, mas pelo pecado. Então, assim, diante dessa realidade, que o povo estava indiferente com a aliança, então nosso Senhor, Deus, ele muda a pedagogia que Ezequiel estava fazendo. Ezequiel estava falando, mas o povo não estava ouvindo. Ele estava articulando, mas o povo não estava compreendendo. Então, Deus suscita no coração de Ezequiel fazer gestos. Quem sabe assim, é o versículo 3 que fala, quem sabe fazendo gestos, eles vão compreender. Ou seja, e quais foram os gestos? Aí vem o versículo 4. Deverás tirar bagagem em pleno dia, à vista deles, fazer como exilado, cavar um buraco no muro, sair pelo muro. Ou seja, aqui é uma linguagem meio que anagógica, né? Mística. Uma linguagem que tem um porquê atrás dessas palavras, né? Ou seja, ele pedia para Ezequiel, olha, cava um buraco. Ou seja, o que é esse cavar um buraco? Põe a mão na consciência, examine a consciência, veja como que você está andando. Claro que Ezequiel, não é para Ezequiel fazer isso, né? Mas é para que o povo, olhando para Ezequiel, pudesse pensar nessa realidade. Quebre o muro, faz um buraco no muro, ou seja, o muro de Jerusalém, aquilo que impedia eu viver a proximidade com Deus, tinha uma barreira. Então é necessário transpor essa barreira. E talvez nós poderíamos perguntar para nós, qual é a barreira que me impede de chegar até Deus? Será que é a hipocrisia? Ou será que não é hipocrisia, né? O que seria uma hipocrisia? Seria ter atos humanos, mas que não traz uma verdade. São atos
que me leva a fazê-los pela vontade. Dou um exemplo, né? Nós podemos olhar para o Antigo Testamento. Nós podemos olhar para os comerciantes antes da vinda de Cristo. E como que os comerciantes antes da vinda de Cristo agiam. E às vezes nós agimos assim também, de uma certa maneira ou de outra. Com 2 pesos e 2 medidas. Então, como que isso funcionava antes de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a pessoa ia lá para comprar do comerciante 1 quilo de trigo, mas eu tinha um pezinho para pôr na balança. A balança era aquelas de prato. Acho que todos os que estão aqui e também aqueles que nos acompanham através da mídia, eles vão compreender. Balança que tem 2 pratos. Então, de um lado eu punho o trigo, do outro lado eu punho um pezinho. O pezinho estava marcado 1 quilo, mas na verdade não era 1 quilo, eram 800 gramas. Então 200 gramas era para o comerciante. Então eu punha 1 quilo de trigo, mas eu tinha que tirar um pouquinho para mim, porque aquilo não estava certo. Agora, dependendo da pessoa, eu punha o quilo certo. Então a mesma coisa, né? Imagine todos nós aqui, creio, que trabalhamos, então, diante do nosso patrão. Aí nós chegamos meia hora depois do horário. Aí o patrão olha para nós e fala assim, o trânsito tá difícil, né? O semáforo atrapalha. Tudo bem. Agora chega um outro funcionário e o patrão fala assim, nossa, você atrasou meia hora, eu vou descontar do seu ordenado. Então, 2 pesos e 2 medidas. Para uns eu favoreço, para outros eu sou muito rigorista. E de certa maneira é isso que aconteceu no Evangelho. Sem tocar no Evangelho, mas é isso que tocou no Evangelho também, né? 2 pesos e 2 medidas. Pois bem, então tinha essa realidade ali diante de Israel. O povo estava afastado da aliança. Mas aí teve um 4º exílio babilônico, que não é chamado assim, mas nós podemos denominar dessa maneira. Ou seja, apareceu o imperador Ciro. E Ciro, olhando para aquela realidade, para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas crianças exiladas fora do templo, então Ciro, ele faz com que eles voltem para Jerusalém. Mas não porque Ciro foi bom. Ciro não foi misericordioso ou generoso. Ciro ali aplicou a sua politicagem, ou seja, o que estava governando, o que estava regendo Israel era os medos. Ciro era persa, mas como que os medos estavam aproximando, então para que eu tivesse um exército suficiente para combater os medos, então eu precisava me aliar com mais pessoas. Essas mais pessoas eram Jerusalém. Então vocês voltem, adorem seus deuses, busquem os seus ideais, vivem a ética, vivem a moral, mas para me satisfazer. Então foi um 4º exílio, ou seja, entre aspas, foi um 4º exílio. E aí, diante dessa realidade que Ezequiel estava fazendo o povo observar, ele vai dizer, olha, tem um príncipe que cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o seu país. Ou seja, nesse motim, nessa realidade, tinha um rei que governava Israel. Ou seja, o reino estava dividido, reino do sul, Jerusalém, reino do norte, Samaria, mas estava ali um regente. E era Zedequias. Zedequias, ele estava com medo daquela realidade de Nabucodonosor, aquela realidade de exílio. Então, Zedequias, diz a história, que Zedequias, ele faz a sua trouxinha, sai do sul, sai de Jerusalém,
e ele vai para o norte. E no norte tem o Vale do Jordão, tem um rio Jordão. Só que antes dele chegar no Jordão, fugitivo, refugiado, né, com medo, ali em Jericó, um pouquinho antes de chegar no Jordão, ali em Jericó, o exército babilônico, ou seja, dos Nabucodonosor, desse homem, ele aprisiona, ele prende Zedequias. Zedequias, portanto, é aprisionado, é preso, maltratado, e Zedequias, ele sofre alguma doença visual e perde a visão. E porque perdeu a visão, ele não pode olhar, ele não pode ver o seu país. Pois bem, então, fechando aqui a história. O que nós podemos tirar de tudo isso? Diante da realidade que eu me encontro, qual é o muro que me separa de Deus? Como que eu estou escutando Deus? Como que eu estou vendo a generosidade de Deus? Zedequias não viu, Israel não percebeu, ou seja, Ezequiel advertiu, mas ninguém deu confiança. Aí nós podemos perguntar para nós próprios: e eu, diante do batismo que eu recebi, diante da comunhão que um dia foi me concedida, diante do crisma que me leva até os céus, como estou vivendo essas realidades? Como estou vivendo essa aliança? Então Israel estava meio que indiferente. E talvez nós, não assim, falta de demagogia, talvez nós estamos como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 10, ele vai dizer: é um povo que está com o coração embotado, ou seja, um coração fechado. Então, no dia de hoje, peçamos: Senhor, me concede aquela generosidade, não simplesmente de olhar o outrem, mas de olhar para o meu coração e ver que o meu coração muitas vezes se encontra indiferente. Então, Senhor, me dê nessa Santa Missa, me concede um coração novo, para que eu possa reconhecer, para que eu possa descobrir o quanto eu fui objeto de amor, o quanto eu fui amado. E assim, sabendo quando eu fui amado, eu vou também amá-lo, eu vou escutá-lo e vou respeitá-lo. Peçamos isso ao nosso anjo da guarda, peçamos isso ao próprio Deus, para que Ele nos ajude e nos conceda um coração novo. Glória ao Pai,